Essa semana, a atriz Guta Stresser, de 49 anos, conhecida pela personagem Bebel da série A Grande Família, revelou ter recebido o diagnóstico de esclerose múltipla. De acordo com ela, o sintoma mais presente no seu caso foi a perda de memória, inclusive de palavras simples. E após esse anúncio, a busca pelos sintomas da doença cresceu mais de 150% no Google. Então, a gente acabou também querendo trazer esse tema aqui para o nosso programa para que a gente pudesse saber um pouco mais. E aí a gente convidou o neurologista, o doutor Irapuá Ferreira Ricarte, que vai trazer mais detalhes para a gente. Boa noite, doutor. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nossa, toda vez que algum famoso, alguma famosa se manifesta, especialmente em algum caso de doença, é incrível como aumenta o número de pessoas na busca. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, doutor, eu queria perguntar sobre essa coisa rápida. A gente sabe algo e procura no Google. Isso é correto? Hoje a informação é acessível para todo mundo, então Sim. É natural quando a gente tem um diagnóstico de alguma doença, o paciente procurar no Google. Mas nem sempre o que o Google fala... Nem sempre é correto, eu acho que é importante filtrar. Eu sempre oriento meus pacientes, quando eu dou um diagnóstico, converso sobre alguma conduta médica, que se eles procurarem no Google, se tiverem alguma dúvida, me procurarem ou tirarem alguma dúvida, porque é importante um filtro. Sim. Porque lá tem várias informações úteis, mas também tem informações que às vezes não são as mais corretas possíveis. Então tem que saber onde procurar. Mas é sempre importante o paciente procurar conhecimento acerca da doença para um melhor acompanhamento e uma melhor conscientização do paciente acerca da sua condição. Até isso mesmo também ajuda na condução do caso. Até mesmo porque no caso da atriz, ela colocou que os primeiros sintomas já foram ali a perda de memória. Então, assim, às vezes a pessoa está com alguns sintomas que coincidem com os dela e aí já fica realmente naquela ansiedade de descobrir. Mas o correto realmente no caso de quem aparece com alguns sintomas, é procurar realmente um especialista no assunto, né, doutor Irapuá? Sim, o mais correto quando você tem um problema médico é procurar um médico especialista ou um médico generalista que vai dar a condição inicial do caso e, se necessário, procurar um neurologista, por exemplo. Sim. Mas muitas vezes o mais rápido, o mais acessível é a procura na internet. Mas não deve substituir a procura médica quando tem um sintoma persistente. Quando tem os sintomas, né? A gente fala exatamente quando se tem os sintomas. Agora explica pra gente o que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune do sistema nervoso central, né, caracterizada por lesões no crânio e na medula espinhal. E nessa doença, o paciente geralmente tem surtos, né, ataques, né, de desmelinização no sistema nervoso central, que podem cursar com vários sintomas, entre eles alteração visual, por exemplo, alteração na medula, né, levando à perda de força, alteração de sensibilidade, alteração esfincteriana, como alteração na urina, alteração no sistema gastrointestinal e vários outros sintomas. Pode aparecer de forma gradual ou acontece muito rapidamente? Na verdade, existem dois tipos de esclerose múltipla. A esclerose múltipla primariamente progressiva e a esclerose múltipla remitente recorrente. A mais comum é a forma remitente recorrente. Geralmente ela acontece, são surtos, não, pioras de forma aguda da doença em que o paciente tem sintomas neurológicos agudos ou subagudos, de instalação de dias a semanas. Então, geralmente é uma doença, na maioria dos casos, de uma evolução rápida na primeira manifestação da doença. Entendi. Existe mais de um tipo de esclerose, como você falou, mas existe a diferença entre uma e a outra, assim, que preocupe mais? A esclerose múltipla primariamente progressiva geralmente é mais grave, mais grave. Né? Como é que é feito o tratamento, doutor? O tratamento, existe dois tratamentos para esclerose múltipla, assim, o tratamento da fase aguda e o tratamento crônico. O tratamento da fase aguda é quando o paciente se encontra nesse surto, nessa pior aguda da doença, em que você faz uma medicação para diminuir a inflamação do sistema nervoso central e melhorar o déficit do paciente. E existe o tratamento da fase crônica, em que o paciente vai tomar uma medicação de forma crônica, né, que tem vários tipos de medicações subcutâneas, medicações por via oral e medicações endovenosas, para diminuir o número de lesões do paciente, diminuir os surtos e melhorar a recuperação neurológica do paciente. Uma vez diagnosticado... Como toda doença autoimune, né, ou como a maioria das doenças autoimunes, é uma doença crônica. É uma doença crônica, mas existe tratamento, né, para melhorar a qualidade do paciente e diminuir o dano, a agressão ao sistema nervoso central.
Agora, em relação à manifestação dessa doença, né, doutor, ela pode vir de diversas formas? Sim, como a gente comentou, a esclerose múltipla, o que acontece, né? Acontece um ataque à mielina. A mielina é Sim. uma gordura que envolve a maioria dos nossos nervos, né? Então, o que Sim. acontece? Quando você tem um dano, né, à mielina, você pode, dependendo da localização do sistema nervoso central, você pode ter a maior variedade de sintomas, como alteração visual, se for uma lesão no nervo óptico, pode ter uma alteração de sensibilidade, uma alteração motora, se for na medula. Então, dependendo da localização, você tem sintomas que podem variar desde incoordenação, perda de força, perda de sensibilidade, perda da visão, alteração cognitiva, de memória, como foi citado, também é um sintoma. Então, todos os sintomas de lesões no sistema nervoso central podem ser atribuíveis à esclerose múltipla. Inclusive, doutor, algumas pessoas estão fazendo perguntas e aí tem uma telespectadora que está assistindo a gente, está perguntando se quem tem labirintite pode vir a ter esclerose múltipla. Aliás, eu queria até aproveitar também para a gente falar sobre a labirintite. A gente já podia falar sobre as duas coisas, né? Pode. Então, vamos lá, pode explicar. Assim, não tem relação entre labirintite e esclerose múltipla, né? Labirintite é uma afecção do labirinto, do vestíbulo, que tem localização no ouvido interno e o paciente tem como manifestação desequilíbrio. Sim. Algumas vezes, a esclerose múltipla também tem como manifestação desequilíbrio. Talvez seja Se o por paciente, isso, né? por exemplo, tiver uma lesão no cerebelo, que é uma parte do sistema nervoso central, responsável pela coordenação do paciente. Quando o paciente com esclerose múltipla tem uma lesão no cerebelo, ele vai ficar atáxico. O que é isso? Tem uma incoordenação, dificuldade para andar, como se estivesse bêbado, por exemplo, Sim. entendeu? E pode ter muita tontura, vertigem associada. Mas não é labirintite, mas pode ter alguns sintomas que se assemelham em alguns casos. Talvez ela esteja perguntando isso exatamente pela questão de se assemelhar, Sim. né, aos sintomas. Eu lembro, doutor Irapuá, que há 10 anos atrás eu tive uma uveíte bilateral. E aí o doutor Técio Rezende, inclusive já sou operada de catarata por conta disso. Ao me examinar, porque a uveíte, gente, nos dois, é incrível, a dor é muito profunda, então a dor no olho é muito forte. E aquilo me assustou bastante. Então, quando o doutor Técio Rezende fez o diagnóstico, que ele falou, Carla, você está com uma uveíte. E aí eu digo, doutor, mas o que é isso? É uma manifestação de que no seu corpo tem uma doença autoimune. E eu lembro bem que na época eu fiz muitos exames. Inclusive, existiu também, assim, dentre tantas outras doenças, a questão da esclerose múltipla. E aí eu fiquei bem impressionada, porque às vezes você tem uma manifestação de alguma coisa, mas se você não faz a investigação, aí sim você pode ter um processo muito pior. E depois de fazer tantos exames, aí veio a descoberta de uma tuberculose, ou seja, eu tive o contato com o bacilo. Meu pai ficou muitos dias internado em uma UTI e eu acompanhei nessa UTI e aí eu tive contato lá com o bacilo e aí o que aconteceu? Foi lá para cima e a situação veio a uveíte exatamente por causa disso. E aí, como a gente está falando de um assunto assim que remete a tantas possibilidades quando a gente fala assim de alguns sintomas, eu acho que é importante a gente chegar para quem está assistindo o programa que ao detectar que você está com algum tipo de problema, o ideal é que você já procure logo o médico para poder fazer o tratamento, porque às vezes pode ser tarde, né, doutor? Inclusive com a esclerose múltipla. Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes tem alguns sintomas que a gente pode atribuir a outros fatores. Por exemplo, recentemente eu atendi uma garota jovem que estava com formigamento na região do braço, do pescoço, que foi atribuído isso a um provável transtorno de ansiedade. Isso atrasou o diagnóstico de esclerose múltipla dela em meses. E isso foi muito prejudicial para o caso dela. Então, acho que quando você tem um sintoma, principalmente se for um sintoma persistente, um sintoma neurológico persistente, seja dormência, formigamento, fraqueza, alteração de coordenação, alteração visual, o mais importante é pesquisar, lógico, se é uma dúvida, mas procurar uma assistência médica para identificar a causa daquilo. Sim, com certeza. É possível prevenir a doença? Não existe um tratamento, uma prevenção para a esclerose múltipla ainda. Mesmo porque a gente não sabe por que um paciente tem esclerose múltipla.
Existem algumas teorias, existem alguns fatores de risco. É mais comum em pacientes caucasianos, em locais com baixa exposição solar, né? Por exemplo, mas a gente não sabe ainda qual paciente, por que o paciente tem esclerose múltipla. Então, a gente não sabe como prevenir. Lógico que alguns fatores de risco, como tabagismo, obesidade, baixa exposição solar, você pode evitá-los. Mas a gente não sabe se isso vai ou não evitar o paciente de desenvolver a doença. Doutor, para finalizar, o que pode acontecer caso a doença ela não seja tratada ou ela seja descoberta já em fases avançadas? Se o paciente não for tratado, ele vai evoluir com incapacidades neurológicas cada vez maiores, né? Ficar sem andar, alteração visual, dependendo de onde for a lesão. Então, se o paciente não tratar, ele vai evoluir com uma piora neurológica progressiva, que pode culminar até o paciente ficar sem andar, na cadeirante, ou acamado, por exemplo, sem enxergar, dependendo da lesão. Por isso que a gente sempre ressalta aqui a importância de aparecer qualquer tipo de sintoma. Tem alguma coisa errada aí com o teu organismo, o ideal é que você já procure um médico, você já procure um especialista para você descobrir, porque não é o correto a gente sentir dor, a gente sentir alguns sintomas, né, doutor? O importante realmente é a gente procurar a solução. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Volte sempre, tá certo?